Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. O tema propriamente dito é Cristo e justiça nossa. Na história da nossa igreja, compreender essa doutrina foi importantíssimo. E nós vamos entender o porquê. Qual foi a relevância dessa doutrina para aquele tempo e qual é a importância da gente entender isso hoje, nesse presente momento. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a se colocar de joelhos, se você puder, e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Nós estamos aqui, Pai, como falhos pecadores, sabendo que em nós não há mérito nenhum para que possamos entrar em tua presença, mas reclamando os méritos do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que pode nos purificar de todo o pecado também. Pai, por favor, nos ajude a compreender esse tema tão importante para a nossa vida. Nos ajude a compreender que a tua justiça é suficiente. Amém. E que possamos sair daqui, Pai, convictos de que podemos ter em nós as tuas vestes perfeitas. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que eu seja aqui à frente o instrumento do Senhor. Amém. É o que oramos e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como a gente falou ontem, a última igreja, então, ela pregaria uma mensagem de reavivamento e reforma. Por 1260 anos, a palavra de Deus e a lei de Deus foi esquecida. Então Deus levanta o povo adventista no sétimo dia como reparadores de brechas. Mas aconteceu que muitos dos líderes, pastores que estavam ali à frente, no início dessa igreja, eles começaram a ir para um extremo um pouco perigoso. Eles concluíram que se todo mundo religioso daquele tempo só falava da graça, eles tinham que então focar na lei. E a lei então se tornou o centro do evangelho. Cristo foi perdido de vista. Então Deus levanta em 1838, na Assembleia Geral de Minneapolis, dois jovens chamados de Arthur Jones e E.J. Wagner. Elliot Wagner. Deus levanta esses jovens com uma mensagem que eles ainda não tinham conhecimento. Não que era algo que Deus revelou apenas para eles e nunca em nenhum outro momento. Mas dentro da nossa igreja foi uma mensagem inédita. E a partir de então, Deus inspirou Ellen White, profetisa que ele levantou, para escrever sobre esse tema. E um dos textos que eu gostaria de começar lendo com você diz assim: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, primeiro ponto, você só vai receber essa justiça de Cristo se você deixar que Ele lance ao pó a sua própria glória. Os nossos pioneiros começaram a se achar melhores ali do que outros de outras denominações, porque Deus começou a revelar para eles uma luz muito importante do santuário, a mortalidade
começou a não só querer estar ali no lugar de Deus, mas acima de Deus. Isso fez com que ele pensasse que ele era alguma coisa, na verdade, mesmo sendo nada. Porque Deus é a fonte de vida. E quando nós nos desligamos de Deus, não há vida em nós. Não é possível que nós sejamos alguma coisa boa se não for enquanto a gente estiver ali na presença de Deus. E é por isso que quando o inimigo então não esteve mais no céu, ele se tornou uma pessoa totalmente transtornada. Uma pessoa que buscava enganar, que ainda busca enganar, que busca destruir. Esse é o espírito do nosso adversário. E esse mesmo espírito começou a ter ali Adão e Eva quando eles consentiram com o pecado. Tanto que a primeira reação deles foi ter medo. Ali diz que eles sentiram medo. E eles também sentiram que estavam nos despidos. E às vezes em desenhos bíblicos, figuras, desenhos, nas bíblias infantis, a gente vê Adão e Eva como se eles não tivessem roupas, né? Tivessem luz desde o início, mas não, eles estavam cobertos pela glória de Deus. Mas quando eles pecaram, foi vista a nudez do pecado. Nudez na Bíblia sempre é sinto de vergonha. E a solução deles foi buscar a justiça própria. Foi tentar resolver ali o problema do pecado pelas próprias mãos. E quando nós tentamos vencer o mau hábito por nós mesmos, quando nós tentamos melhorar a nossa vida por nós mesmos, é isso que nós estamos fazendo. Achando que nós somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada. Que somos apenas pecadores, débeis, imperfeitos, perdidos. Adão e Eva não teria mais condição de ir até Deus, então Deus vem até eles e pergunta para eles aonde vocês estão. Não porque Deus não soubesse, mas Ele gostaria que Adão e Eva confessassem o pecado que eles haviam cometido, para que então Deus pudesse intervir como o Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado do mundo. Amém? Amém. Nada é, na aparência, mais impotente, no entanto, realmente mais invencível que a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de tal pessoa, de preferência permitir que seja vencida. Amém? Amém. Isso aqui é algo muito lindo. Quando você entende que você não é nada por você mesmo, quando você confessa diante de Deus a sua condição de necessidade de um Salvador, e quando na aparência você se torna ali de fato impotente, na realidade você está se tornando invencível. Porque quando nós recorremos ao poder do alto, o inimigo não tem poder sobre nós. Amém? Amém. Deus é mais poderoso que legiões de anjos do mal. Amém. Um anjo que Deus envia a nosso favor pode derrubar, pode destruir e derrotar toda a força maligna que quer nos destruir. Muitas vezes a gente engrandece muito o poder do inimigo, que o inimigo tem poder para aquilo, que o inimigo não sei o quê, mas nós não devemos agradá-lo falando de seus
23 diz que o salário do pecado é a... Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. A lei olha para nós, pecadores como somos, e diz assim: você deve morrer. Você é pecador. Você tem que sofrer consequências. Mas então Jesus veio. E Ele então fica entre nós e a lei. E a lei olha para os seus atos de justiça, para a sua vida perfeita e impecável. Então Jesus pega ali as suas vestes perfeitas, imaculadas, e coloca sobre nós. Então a lei não mais nos condena, porque Jesus nos concede a sua obediência. Amém? Amém. Isso é o que nós podemos entender como sendo a justiça que Ele imputa sobre nós. A justiça imputada. Não é algo que nós merecemos, nunca será, mas é o que Ele coloca à disposição para todo aquele que assim recebe. Quanto mais perto do chegar de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Olha só, querido. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam o seu poder. Que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-nos. Amém? Amém. Quando Deus coloca sobre você a justiça imputada dele, você recebe então os méritos dele, a vida perfeita que ele viveu. Mas além de imputar essa justiça, ele te comunica essa justiça. E esse comunicar da justiça de Cristo é quando ele nos capacita a viver como ele viveu, andar como ele andou. E isso se dá pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz ali no Evangelho de João que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. E quando nós enxergamos as nossas faltas, quando nós nos percebemos falhos, é porque a nossa visão está ficando mais clara. Porque nós temos permitido que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, da nossa condição. Vocês lembram que ontem a gente leu sobre Graham Miller? E a gente leu que o Espírito Santo foi pressionando ele para que ele compreendesse a sua condição pecaminosa e percebesse que ele precisava de um Salvador. Quando a gente pensa que a gente já está bom demais, que a gente já é um baita cristão, que a gente já faz tudo, que a gente vai para igreja, que a gente dá estudo bíblico, que a gente devolve o dízimo, não que isso não seja importante, é essencial, mas eu não devo confiar nas minhas obras. A conversão não começa pelos frutos. Como na natureza não é assim. Tudo começa com a preparação do solo, o plantio, o cuidado ali com aquela semente para que possa germinar e então dar frutos. Por isso, queridos, a transformação começa aqui dentro. Quando você decide vir à igreja, você está permitindo que as sementes da verdade sejam lançadas no seu coração. E quando você na sua casa continua meditando e buscando, você está permitindo que ela possa ser germinada, para que um dia possa dar frutos. Isso é o desejo de Deus. E quando nós falamos sobre contemplar a Jesus, nós podemos nos lembrar de Pedro. Ali naquela situação que ele estava, né, em meio às tempestades, ao avistar Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto contemplava Jesus, ele não afundou. Mas quando ele começou a olhar para as ondas, começou a olhar para os outros, começou a olhar para si mesmo, ele começou a afundar. Se a gente fica comparando a nossa vida com a do irmão, de duas irmãos, a gente vai achar que nós somos bons demais, ou a gente vai idolatrar o outro e fazer do outro o nosso perfeito exemplo. Não é isso que Deus quer. Precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Não pode habitar no amor profundo e arraigado no
não vamos ser aceitos nele. Porque nós não temos aceitado Jesus. Como nós podemos nos chegar ao Pai? Vamos continuar condenados. Por isso é muito perigoso o orgulho espiritual. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isso uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Há pessoas hoje que vão para um extremo muito perigoso, que já começou a adentrar a nossa igreja há muitos anos atrás, que são doutrinas que nos fazem acreditar que nós podemos chegar a um nível de impecabilidade, chegar a uma situação em que nós estamos agora totalmente perfeitos, alcançamos a altura de Cristo, iguais a Deus. Isso é um engano. Enquanto nós estivermos aqui do lado de cá do céu, a luta precisa ser real. Porque se você não está lutando, quer dizer que você já foi vencido. Se você não tem esbarrado no inimigo no caminho do mal, sabe porque você não está indo para lá, você está indo na mesma direção que o inimigo. Provas são diárias, tentações também. Não quer dizer que você tem que sair caindo nas tentações, que você é pecador, não. Porque o Senhor vai te dar o poder de vencer as tentações, amém? É uma promessa, não vos sobreviver tentação que você não possa resistir em meu nome. Jesus diz isso para nós. Mas eu quero dizer, queridos, que nós vamos em algum momento começar a achar algo de bom em nós, porque quanto mais próximo de Jesus, mais cheio de faltas nos veremos. Porque quanto mais próximo da luz, mais nós conseguimos enxergar. E interessante que para a última igreja, Deus tem orientações importantes. Deus dá o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Vamos abrir Apocalipse 3. Ao mesmo tempo que Deus dá esse diagnóstico, Ele também prescreve tratamento. Há solução para nós. Mas antes da gente perceber qual é essa solução, vamos ler aqui o relato da nossa condição. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, nós lemos: Ao anjo da igreja de Laodiceia ele escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então perceba, quem é que vai falar essas palavras aí que nós vamos ler? Testemunha verdadeira, Jesus. Verso 15, Jesus dizendo: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Olha só que forte essa mensagem. Para as outras igrejas, Deus tinha também advertências, mas para a igreja de Laodiceia, para a última igreja, o Senhor diz: Eu conheço as tuas obras. Porque às vezes a gente quer esconder. Quem que
que você tem sido morto. Que as chamas do Evangelho não vai queimando no seu coração. Que em algum momento você perdeu o primeiro amor. Que em algum momento da correria da vida você deixou Jesus de lado e ele não é mais prioridade. Mas atente só ao conselho daquele que, de acordo com Isaías 9, é um maravilhoso conselheiro. Ele diz: ei, você é pobre, mas para você, para sua pobreza, eu tenho ouro puro que vai te enriquecer. A fé que opera por amor. Para você que está nu, que abriu mão da sua justiça, eu tenho a minha justiça, as minhas vestes. Eu posso te cobrir. E Jesus não usa essas vestes para cobrir pecados não confessados, mas para cobrir pecadores arrependidos. Amém? O que Deus precisa não é que você se transforme em alguém melhor, mas que você confesse o seu pecado, reconheça a sua condição e permita que Ele faça em você a obra. Ele também nos concede colírio, discernimento espiritual, o que nos fará enxergar quem somos, a nossa deformidade e pequenez, mas a perfeição e grandeza de Deus. Quanto menos enxergamos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade e a amabilidade do nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode de fato perdoar. E quando uma pessoa perceber o seu desamparo e busca Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Agora perceba, quanto mais percebemos nossa necessidade de chegarmos a Ele e a Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Amém? Amém. Quanto mais próximos dele, mais capazes de refletir a sua imagem. Dar glórias a Deus é permitir que Ele revele o seu caráter no nosso, e assim nós podemos torná-lo conhecido. Será que nós temos permitido que Deus possa nos lapidar, nos moldar, nos quebrar? Porque nós sempre cantamos, né? Quebra-me, faça um vaso novo. Também cantamos que não importa a dor, se aquilo ali nos aproximar de Deus, mais perto quer estar. Mas quando Deus começa a nos moldar, nos lapidar, quando Ele nos leva para o deserto da vida, a gente fica reclamando e murmurando. Nós não permitimos que Deus faça a obra. E querido, se Deus não fizer a obra hoje e agora, quando é que Ele vai fazer? Nós estamos adiando a nossa entrega. Nós estamos adiando confessar e abandonar pecados. Isso é um perigo. Não é por meio de penosas lutas ou fatigante vida, nem de dádivas e sacrifícios que alcançamos a justiça. Ali no tempo da Reforma Protestante, Deus levanta o teto para pegar uma mensagem contra esse ensinamento de que penosas lutas, penitências, recursos financeiros te daria a salvação. Então Lutero levanta a bandeira ensanguentada do Cristo Emmanuel dizendo: somos salvos por graça, mediante a fé. Essa mensagem que nós precisamos pregar também. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda alma que dela tem fome e sede. E aí Jesus disse: ao vós todos que têm sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Sua justiça vem de mim, diz o Senhor, e este será o nome com que nomearão o Senhor. Justiça nossa. Isso está em Jeremias 23, verso 6. Cristo, justiça nossa. Não é a lei, justiça nossa. Não somos salvos pela nossa obediência. Cristo é a nossa justiça. Somos salvos pela fé que depositamos em sua graça. Graça significa favor imerecido. E eu gostaria de lembrar você do texto muito lindo que
que nasceu ali em Belém, mas que precisa nascer também em nossos corações. No Natal a gente fala muito, nascimento de Jesus, mas todos os dias precisa ser Natal, porque o Natal significa nascimento. Jesus precisa nascer em nós, porque Cristo em nós é a única esperança da glória. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando essa graça nos alcança, queridos, a nossa vida não é mais a mesma. E o verso 10 comprova isso, dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você não é salvo pelas obras, mas para boas obras. Assim como a história do mundo é dividida em antes e depois de Cristo, a sua história precisa ser diferente depois que você encontra Jesus. Porque na verdade não é você que encontra Jesus, é Ele que te encontra. Quando nós o encontramos, nós percebemos que Ele nos encontrou primeiro. Ele nos encontra aonde nós estamos, Ele vai até nós, Ele nos chama pelo nome. Esse é o nosso Salvador. Não lhe servirá de nada apenas falar da justiça de Cristo. Você deve apropriar-se dela pela fé viva. Talvez você já tenha ouvido o que eu estou falando nessa noite, mas Deus quer nos lembrar que não adianta a gente saber, não adianta a gente falar, não adianta a gente ouvir. Nós precisamos aceitá-la hoje, nos apropriar dessa justiça que está à nossa disposição. Para sermos candidatos ao céu, temos de satisfazer aos requisitos da lei. O próprio Jesus falou: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a próximo a ti mesmo. O jovem rico chegou e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor disse: obedeça. Você tem que obedecer. E aí parece que Jesus está sendo contraditório, né? Porque uma hora Ele revela aos profetas que é pela graça, outra hora Ele diz: você tem que obedecer. Parece uma coisa contraditória. Mas no mesmo capítulo Ele diz, os discípulos perguntam: então quem vai ser salvo? Aí Jesus diz que para vocês é impossível, mas para Deus nada é. E aí o Espírito de profecia comprova isso. Agora olha só, preste atenção. Só podemos fazer isso ao nos apegarmos pela fé à justiça de Cristo. Então, obedecer é importante, é a causa da salvação, não é o efeito da salvação. E só vai se tornar real se nos apegarmos a Jesus. Contemplando a Ele, receberemos no coração um princípio vivo que se expande, e o Espírito Santo continua a obra. E o crente prossegue de graça em graça, de força em força, de caráter em caráter. Ele se conforma à imagem de Cristo até que, no crescimento espiritual, alcance a medida da plena estatura de Cristo. Amém? O bom Deus que começou a obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente olha para nós, a gente vê que a gente está distante de obedecer, que a gente está muito longe de ser uma pessoa verdadeiramente consagrada. Significa que nós estamos chegando um pouco mais perto. Não se desespere quando você vê o Espírito Santo te impressionando quanto à roupa que você precisa mudar do seu guarda-roupa, quanto aos hábitos que você precisa mudar, quanto ao que você deve assistir, ouvir, pensar. Porque se Ele está te mostrando isso, é porque ainda há esperança para você. O problema é quando estamos no pecado e não percebemos. O problema é quando estamos ali fazendo o que é errado, que Deus não agrada, mas a consciência não pesa. Esse é o problema. Se Deus está te incomodando aí quanto às reformas que você precisa realizar, diga sim, porque você não vai realizar, mas você pode permitir que Deus realize. Essa obra de nos transformar é a obra do Espírito Santo. E é interessante que em Romanos 12:2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele diz: irmãos,
fazer por você, através de você. A justificação pela fé é o que Deus faz por nós. A santificação, que também é pela fé, é o que Deus faz em nós. Ele muda os nossos pensamentos. Ele muda a nossa cosmovisão do mundo. Ele muda também o nosso paladar, os nossos gostos. Ele muda o modo como nós olhamos para o nosso irmão, o modo como nós nos relacionamos com o próximo. Se nada tem sido diferente na sua vida, isso significa que você ainda não tem se entregado a Jesus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém. O que a gente precisa, queridos, é da transformação da nossa mente. Precisamos reconhecer a nossa condição. E essa é a promessa que nós temos. E aqui nós estamos partindo para a conclusão. E Deuteronômio 30, verso 6 diz assim: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês, o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o coração e de toda a alma, e assim vocês terão vida. Jesus também diz lá no livro de Ezequiel: eu vou dar para você um novo coração. Lá no livro de Hebreus ele diz que vai escrever a sua lei em nossos corações. E então obedecer vai ser algo natural na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que recebeu a justiça de Cristo. Habitar Cristo pela fé em nosso coração significa contemplação de Cristo. Observar a Cristo, ter nosso querido Salvador como nosso melhor e amado amigo, a fim de que não entristeçamos e ofendamos por qualquer ação. Será que você leva Jesus para o seu trabalho com você? Será que você leva Jesus quando você vai fazer ali uma comida, alimento para sua família? Será que você leva Jesus quando você vai fazer as compras no mercado? Ou quando você vai comprar uma roupa ou vestir uma roupa? Será que você leva Jesus para a sua faculdade, para a sua escola? Aonde está Jesus na sua vida? A quem ou o que você tem contemplado? Pois nós somos transformados pelo que contemplamos. E eu gostaria de concluir com esse texto aqui. As circunstâncias não podem operar reformas. Cristianismo pressupõe uma reforma do coração. O que Cristo opera no interior será manifesto no exterior, sob o ditame de um intelecto convertido. O plano de iniciar pelo exterior e procurar operar inteiramente tem sempre falhado e falhará sempre. O plano de Deus para vós é começar na própria sede de todas as dificuldades, o coração. E então no coração onde jorrar os princípios da justiça, a reforma será tanto externa como interna. Amém? Amém. A reforma começa no nosso coração. Isso aqui exteriormente são só frutos. A gente não muda a árvore pelos frutos, a gente muda pela semente. Quais sementes você tem permitido que sejam cultivadas no solo do seu coração? Será que é a semente da incredulidade, do desânimo, do orgulho? Ou é a semente do amor, do evangelho e da verdade? Hoje nós podemos decidir se nós vamos sair daqui com o coração endurecido, continuando a nos vestir de folha de figueira, ou se nós vamos permitir que Deus lance a nossa glória ao pó e faça por nós nessa noite o que nós não podemos fazer por nós em uma vida inteira. Coloque seu coração diante de Deus. Se apresente a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional.
Deus quer operar reformas na sua vida, para que você viva o verdadeiro reavivamento. Reavivamento e reforma andam lado a lado. Porque se eu digo de reforma sem reavivamento, eu estou sendo uma pessoa legalista. Mas se eu digo de reavivamento sem reforma, nós estamos partindo para outro extremo. Deus não quer isso. Deus quer operar de dentro para fora. Precisa haver uma reforma na igreja? Sim, em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas isso precisa começar aqui, dentro do meu coração e dentro do seu coração. E se esse é o seu desejo, se coloque de pé nesse momento. Vai haver mais um especial? Então vamos orar, vamos concluir com a oração. Vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele nessa noite o nosso coração e permitindo que Ele nos cubra com a sua justiça. Pai querido, Deus de amor, diante do Senhor encontra-se a tua igreja, falha, defeituosa, imperfeita, igreja militante, mas uma igreja cujos membros querem ser guiados pelo cabeça que é Cristo, cujos membros querem trabalhar em unidade, visando a glória do Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que a tua lei é importante, mas ela é o espelho, ela não pode nos limpar, mas ela mostra que estamos sujos e por isso precisamos correr para ti e que o teu sangue possa nos purificar de todo o pecado, Senhor. Venha nos despir das nossas vestes, da nossa justiça própria